Olá, aqui é Ana Coy para a leitura da Bíblia 365. Hoje é dia 18 de setembro, dia 261. A nossa leitura se divide em 4 partes: Antigo Testamento, Novo Testamento, Salmos e Provérbios. O objetivo é fazer um devocional diário da palavra para nos conectarmos espiritualmente com as Escrituras Sagradas. Escolha um local confortável, de preferência em silêncio, para que você possa desfrutar deste momento em Cristo. Na autoridade do nome de Jesus, eu peço ao Espírito Santo que transborde os nossos corações e o torne ensinável, para que possamos receber as revelações do dia de hoje. Amém. Antigo Testamento, Isaías, capítulo 28, versículo 14. Portanto, escutem a palavra do Senhor, homens zombadores, vocês que governam este povo que está em Jerusalém, porque vocês dizem: fizemos aliança com a morte e acordo com a sepultura. Quando passar a catástrofe arrasadora, não nos atingirá, porque o nosso refúgio é a mentira e o nosso esconderijo é a falsidade. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que põe em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crer não foge. Farei do juízo a régua e da justiça o prumo. O granizo varrerá o refúgio da mentira e as águas arrastarão o esconderijo. A aliança que vocês fizeram com a morte será anulada e o acordo com a sepultura não será mantido. E quando o flagelo arrasador passar, vocês serão esmagados por ele. Todas as vezes que passar, ele os arrastará, porque passará manhã após manhã, e todos os dias e todas as noites. E será simplesmente um horror, e o entender a mensagem. Porque a cama será tão curta que ninguém poderá se estender nela, e o cobertor será tão estreito que ninguém poderá se cobrir com ele. Porque o Senhor se levantará como no monte Perazim, e ficará irado como no vale do Gibeão, para realizar a sua obra alheia, e para executar a sua tarefa estranha. E agora, parem de zombar, para que as correntes que nos prendem não se tornem mais fortes. Porque ouvi o Senhor dos Exércitos, falar de uma destruição, e essa já está determinada sobre toda a terra. Prestem atenção e ouçam a minha voz, estejam atentos e ouçam o meu discurso. Será que o agricultor está sempre lavrando a fim de semear? Será que ele está sempre abrindo os sulcos na terra e desfazendo os torrões? Não. Pelo contrário, depois de ter nivelado a superfície, ele espalha o endro, semeia o cominho, planta o trigo dos sulcos, a cevada no devido lugar e o centeio nas bordas, pois o seu Deus o instrui, devidamente os ensina. Porque não se debulha o endro com instrumentos de trilhar, nem se passa a roda de carro sobre o cominho. Mas o endro é debulhado com uma vara, e o cominho como um pedaço de pau. O cereal é debulhado, mas o lavrador não o trilha sem parar. As rodas do carro passam por cima dele, mas os seus cavalos não esmagam os grãos. Também se procede do Senhor dos Exércitos, ele é maravilhoso em conselho e grande sabedoria. Ai de Ariel, Ariel, cidade onde Davi acampou. Acrescentem ano a ano, deixe que as festas completem o seu ciclo. No entanto, porém Ariel em aperto, e haverá pranto e lamentação. E ela será para mim como Ariel. Acamparei ao redor de você para cercá-la de trincheiras e levantarei rampas de ataque contra você. Então, lançada por terra, do chão você falará, e do pó sairá afogada a sua fala. E a sua voz subirá na terra como se fosse a de um fantasma, a sua fala será como um cochicho vindo do pó.
Mas a multidão dos seus inimigos será pó fino e a multidão dos tiranos como a palha que voa. Isso acontecerá de repente, num instante. Do Senhor dos Exércitos vem o castigo com trovões, com terremotos, grandes trondos, tufão de vento, tempestade e labaredas, de fogo devorador. Como um sonho e visão noturna será a multidão de todas as nações que lutam contra Ariel, bem como todos os que lutam contra ela e contra sua fortaleza, e a põem em aperto. Será também como um faminto que sonha que está comendo, mas que, ao acordar, sente-se vazio, ou como a pessoa sedenta que sonha estar bebendo água, mas que, ao acordar, sente-se fraca, e ainda com ceia de ainda... Assim será toda a multidão das nações que lutam contra o monte Sião. Fiquem espantados e continuem assim. Fiquem cegos e continuem sem ver. Eles estão bêbados, mas não de vinho. Andam cambaleando, mas não por causa das bebidas fortes. Porque o Senhor derramou sobre você o espírito de profundo sono. Ele fechou os olhos de vocês, que são os profetas, e cobriu a cabeça de vocês, que são os videntes. Para vocês, toda a visão já se tornou como as palavras de um livro selado. Se derem um livro a alguém que sabe ler, dizendo, leia isto, por favor, ele responderá, não posso porque está selado. E se derem um livro a quem não sabe ler, dizendo, leia isto, por favor, ele responderá, não sei ler. O Senhor disse, visto que esse povo se aproxima de mim e com a sua boca e com seus lábios me honra. Mas o seu coração está longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos ensinados por homens. Continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo. Sim, farei obra maravilhosa e um prodígio, de maneira que a sabedoria dos seus sábios será destruída e o entendimento com seus entendidos desaparecerá. Ai dos que escondem profundamente o seu propósito, Senhor. Ai dos que fazem as suas próprias obras às escuras. E dizem, quem nos vê? Quem sabe o que estamos fazendo? Como vocês invertem as coisas, será que o oleiro é igual ao barro? Pode a obra dizer ao seu artífice, ele não me fez? Pode a coisa feita dizer do seu olheiro, ele não sabe nada? Não é de fato que dentro de muito pouco tempo o Líbano se tornará pomar, e o pomar será tido por bosque? Naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e os cegos livres da escuridão e das trevas as verão. Os mansos voltarão a se alegrar no Senhor, e os pobres do meio do povo exultarão no Santo de Israel. Pois o tirano será reduzido a nada, o zombador já não existirá, e serão eliminados todos que buscam o mal, os quais, como a palavra, condenam o inocente, porém põem armadilhas aos que repreendem no tribunal, e sem motivo negam ao justo o seu direito. Portanto, a respeito da casa de Jacó, o Senhor que reimiu Abraão diz o seguinte, Jacó não será mais envergonhado, nem mais ficará pálido o seu rosto, pois quando ele e os seus filhos virem a obra das minhas mãos, no meio deles santificarão o meu nome. Sim, santificarão o santo de Jacó e temerão o Deus de Israel. E os desencaminhados de espírito virão a ter entendimento e os murmuradores hão de aceitar instrução. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim e fazem aliança sem consultar o meu espírito. Para acrescentarem pecado sobre pecado, eles descem ao Egito sem me consultar, buscando refúgio em Faraó e abrigo à sombra do Egito, mas o refúgio de Faraó se transformará em vergonha para vocês. O abrigo na sombra do Egito resultará em humilhação, porque os príncipes de Judá já estão em Zoan,
e os seus embaixadores já chegaram a Anis. Mas todos ficarão envergonhados por causa de um povo que não os ajudará em nada, que não servirá nem de ajuda nem de proveito, porém de vergonha e de vexame. Sentença contra a besta do sul, atravessando a terra da aflição e da angústia, e de onde vem a leoa, o leão, a víbora e a serpente voadora. Os embaixadores levam as suas riquezas em lombo de jumento e transportam os seus tesouros sobre as córcovas de camelos. Levam suas riquezas e os seus tesouros a um povo que não lhe será de proveito algum, pois quando ao Egito o seu auxílio é vão e inútil. Por isso eu o chamo de besta que nada faz. Agora vá e escreva isto numa tabuinha diante deles. Escreva-o num livro, para que fique registrado para os dias vindouros, para sempre, perpetuamente, porque este é um povo rebelde, são filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Eles dizem aos videntes, não tenham mais visões, e aos profetas, não profetizem para nós o que é reto. Digam-nos coisas agradáveis, profetizem ilusões. Desviem-se do caminho, afastem-se da vereda, não nos falem mais a respeito do Santo de Israel. Novo Testamento, Gálatas, capítulo 3, versículo 23. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados. Para essa fé que, no futuro, havia de ser revelada. De maneira que a lei se tornou nosso guardião para conduzir a Cristo, a fim que fôssemos justificados pela fé. Mas agora que veio a fé, já não permanecemos subordinados ao guardião. Pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo, se revestiram. Assim sendo, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Digo, porém, o seguinte, durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo, mas está sob tutores curadores até o tempo pré-determinado pelo seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama, Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho também é herdeiro de Deus. Mas no passado, quando não conheciam a Deus, vocês eram escravos de deuses que, por natureza, não são deuses. Mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que vocês são conhecidos por Deus, como é que estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo querem os servir como escravos? Vocês guardam dias, meses, tempos e anos. Eu sei que o meu trabalho por vocês tenha sido em vão. Sejam como eu, porque também eu sou como vocês. Isso é o que lhes peço, irmãos. Vocês não me ofenderam em nada. E vocês sabem que eu lhes preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E por mais que a minha enfermidade na carne lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo nem desgosto. Pelo contrário, me receberam como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. O que aconteceu com a felicidade que vocês tinham? Porque posso dar testemunho de que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para me dar. Será que, por dizer a verdade, me tornei inimigo de vocês? Esses que se mostram tão zelosos em relação a vocês não estão sendo sinceros. O que eles querem é afastar vocês de mim para que vocês se interessem por eles. É bom
ser sempre zeloso pelo bem e não apenas quando estou com vocês, meus filhos, porque de novo estou fazendo as dores de parto até que Cristo seja formado em vocês. Bem que eu gostaria de estar agora aí com vocês e falar em outro tom de voz, porque estou perplexo com vocês. Digam-me vocês, os que querem estar sobre a lei, será que vocês não ouvem o que a lei diz? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da mulher livre. O filho da mulher livre nasceu mediante promessa. Essas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são 2 alianças. Uma se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Essa é Agar. Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá em cima é livre, ela é nossa mãe, porque está escrito: alegre-se, ó estéril, você que não dá à luz, exulte e grite. Você não sente dores do parto, porque os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que os filhos da que tem marido. Mas vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, no passado, aquele que nasceu segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito. Assim também acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Ela diz: mande embora a escrava e seu filho, porque de modo nenhum o filho da escrava será herdeiro com o filho da mulher livre. Portanto, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Salmo 62, do 1 ao 12. Ao mestre de canto, segundo a melodia de Jedutum de Davi. Somente em Deus a minha alma espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha, a minha salvação, meu alto refúgio. Não serei muito abalado. Até quando vocês atacarão um homem, todos vocês, para o derrubarem como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair? Só pensam em derrubá-lo da sua dignidade. Eles se alegram na mentira, de boca bendizem, porém no interior maldizem. Somente em Deus a minha alma espere silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. De Deus dependem minha salvação e a minha glória. Ele é a minha forte rocha e o meu refúgio. Confie nele em todo o tempo, ó povo, derrame diante dele o seu coração. Deus é o nosso refúgio, pura vaidade são os homens plebeus. Os de fina estirpe não passam de falsidade. Pesados em balança, eles juntos são mais leves do que a vaidade. Não confiem na opressão, nem ponham falsas esperanças na rapina. Se as riquezas de vocês aumentam, não ponham nelas o coração. Uma vez Deus falou, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus e a ti, Senhor, pertence a graça. Pois a cada um retribui segundo as suas obras. Provérbios 23, 19 a 21. Escute, meu filho, seja sábio. Guie o seu coração no caminho reto. Não se junte com os beberrões, nem com os comilões. Porque os beberrões e os comilões acabam na pobreza e na sonolência os levará a vestir trapos. Muito grato por compartilhar este momento em Cristo. Lembre-se de se inscrever no canal para acompanhar as atualizações diárias. Tenha um extraordinário dia. Deus abençoe você e sua família. E até amanhã.